Você já parou para pensar em quantas vozes tentam chamar a sua atenção todos os dias? São notificações no celular, cobranças no trabalho, preocupações em casa, vozes externas e internas que competem pelo controle da sua mente e do seu coração. Vivemos num tempo em que o barulho não é apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. Um turbilhão de pensamentos, medos, lembranças e expectativas que muitas vezes abafam aquilo que realmente importa. Mas existe uma voz que permanece constante, suave e persistente, chamando você. A voz de Deus. No tempo do profeta Elias, ele também viveu dias assim, perseguido, cansado, desanimado, desejando desistir de tudo. Ele se escondeu numa caverna. Ali, em meio à solidão e ao medo, Deus o chamou. Primeiro veio um vento tão forte que despedaçava as pedras, depois um terremoto que sacudia a terra, e em seguida, um fogo intenso. Mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos. Por fim, veio uma voz mansa e delicada, e foi nela que Elias ouviu o Senhor falar. 1 Reis 19:11-13. Quantas vezes esperamos que Deus fale de forma estrondosa, espetacular, com sinais visíveis e barulhentos, mas Ele escolhe os momentos de silêncio para sussurrar ao nosso coração palavras de consolo e direção. Ele nos lembra que mesmo quando ninguém mais vê, Ele está lá. Que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. Que, mesmo quando o coração se enche de medo, Ele permanece firme ao nosso lado. Hoje, talvez você se sinta exatamente como Elias, cansado, escondido, querendo sumir, sem forças para continuar. Mas Deus te vê. Ele conhece a sua dor, sabe do seu cansaço e entende as lágrimas que ninguém mais percebe. Ele te chama pelo nome, como chamou Elias, e quer te lembrar que ainda há um propósito, que ainda existe esperança, que você não está sozinho. Deus ainda fala e Ele quer falar com você agora. Se você crê que Deus ainda fala, escreva aqui nos comentários. Fala comigo, Senhor. Quero ver sua declaração de fé. Quando Elias ouviu aquela voz suave, algo dentro dele mudou. Ele que antes estava prostrado desejando a morte, se levantou e saiu da caverna para ouvir o que Deus tinha a dizer. E talvez essa seja a grande lição. Quando Deus fala, até os corações mais abatidos são restaurados. Não importa a escuridão da caverna onde você se encontra, a voz de Deus tem o poder de te chamar de volta à vida. Quantas cavernas a nossa alma constrói ao longo da caminhada? Cavernas de medo, de culpa, de decepção, de abandono. Lugares escuros onde nos escondemos acreditando que ninguém poderá nos encontrar. Mas Deus conhece cada uma dessas cavernas. Ele sabe exatamente onde você se refugiou e não se assusta com isso. Pelo contrário, Ele entra onde ninguém mais entra e, ao invés de te acusar, Ele chama pelo seu nome. O salmista Davi escreveu: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Salmo 139:7. A resposta é clara: lugar nenhum. Não há caverna tão profunda que impeça Deus de chegar até você. Não há dor tão antiga que Ele não possa curar. Ele é o Deus que te conhece, melhor do que você mesmo e mesmo assim escolhe te amar. Talvez hoje você esteja cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de se decepcionar com as pessoas, com as situações e até consigo mesmo. Mas a voz de Deus não vem para te condenar, vem para restaurar. Ela te lembra de quem você é nele, de que você não é um erro, nem está esquecido. Você é amado, escolhido e separado para viver coisas grandes. Quando Elias saiu daquela caverna, Deus lhe deu novas instruções, um novo propósito, e a certeza de que ele não estava só. Assim também será contigo. Deus vai te levantar, te mostrar a direção e te surpreender onde menos espera. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu creio na restauração de Deus. Sua declaração pode ser a força que alguém precisa hoje. É curioso como muitas vezes confundimos o silêncio de Deus com ausência.
Quando não ouvimos respostas imediatas, quando as portas parecem fechadas e o céu parece de bronze, nossa mente tenta nos convencer de que Deus se esqueceu de nós. Mas a verdade é que, no silêncio, Ele também trabalha. E talvez seja exatamente nesses momentos que Ele realiza as obras mais profundas no nosso interior. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias no deserto. Ali no silêncio, longe da multidão, Ele enfrentou tentações, jejuou, orou e se fortaleceu para o propósito que o aguardava. Não houve plateia, nem aplausos, nem sinais espetaculares. Só Ele, o Pai e o propósito. E é assim conosco também. Antes das grandes vitórias, Deus nos prepara nos desertos. Antes dos aplausos, Ele molda nosso caráter no anonimato. Elias, antes de sair da caverna, também precisou ouvir Deus em meio ao silêncio. Porque é nesse lugar que as vozes externas cessam, e a única voz que resta é a do Criador. E o que Ele diz? Que ainda há caminho pela frente. Que ainda há pessoas que você vai alcançar. Que o fim não chegou, porque a história que Ele escreveu para você não termina na caverna. Talvez hoje você esteja se perguntando: Senhor, por que tanto silêncio? Mas saiba, é no silêncio que Ele alinha seu coração, cura feridas escondidas e prepara as circunstâncias certas para aquilo que está por vir. Como diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é uma sugestão, é um convite para confiar, mesmo quando nada parece fazer sentido. Deus não te abandonou. Ele apenas está agindo onde você ainda não consegue ver. E no tempo certo, o que hoje parece silêncio se transformará em testemunho. Se você está esperando em Deus e confia no tempo dele, compartilhe essa mensagem com alguém especial. Leve esperança a quem precisa hoje. Quando Elias ouviu a voz de Deus naquela caverna, ele deve ter pensado que sua missão havia acabado. Afinal, tudo parecia perdido. O povo havia se desviado, os altares do Senhor estavam destruídos, e ele se via sozinho, carregando um peso que já não conseguia mais suportar. Mas Deus o surpreendeu. Ao invés de confirmar seu pedido para morrer, Deus renovou o propósito. Deu-lhe novas instruções, novos destinos e novos nomes que ele precisaria ungir. Porque aos olhos de Deus, enquanto há vida, há propósito. Quantas vezes você já acreditou que não havia mais sentido para continuar? Que suas forças haviam acabado? Que suas orações não passavam do teto? Mas acredite, aquilo que Deus planejou para sua vida não se perdeu. O tempo não cancela as promessas do Senhor. As circunstâncias podem até atrasar. As tempestades podem obscurecer o caminho. Mas o que Ele determinou para você permanece de pé. Deus disse a Elias que havia ainda 7.000 pessoas que não tinham se curvado a outros deuses. Em outras palavras, Elias não estava tão sozinho quanto imaginava. E isso também serve para você. Por mais que às vezes a solidão bata à porta e o peso seja grande demais, há pessoas orando por você, há corações que serão alcançados pelo seu testemunho, há vidas que Deus quer tocar através da sua história. Você não é um acidente, não é obra do acaso. Você é projeto perfeito de um Deus soberano. E se Ele ainda permite que você respire, é porque há algo para viver e cumprir. Seu propósito não morreu, só está sendo amadurecido. E logo no tempo certo você verá os frutos dessa jornada. Se você crê que Deus ainda tem propósitos para a sua vida, deixe aqui nos comentários. Eu não desisto. Sua coragem vai inspirar outros corações. A beleza dessa história não está apenas no fato de que Deus falou com Elias, mas no modo como ele o chamou de volta à vida. Deus poderia ter repreendido o profeta pela fuga, pelo medo, pela vontade de desistir. Mas ao invés disso, ele sussurrou, perguntou o que Elias fazia ali e renovou sua missão. Porque o nosso Deus é assim. Ele não nos descarta quando estamos fracos, não se cansa da nossa dor, nem desiste dos que tropeçam pelo caminho. Você já percebeu quantas vezes Deus te chamou ao longo da vida? Quantas situações que, olhando agora, eram Ele dizendo: Filho, volta. Eu ainda te quero. Eu ainda tenho algo para você.
a doença que não te matou, a queda que não te anulou, a solidão que te ensinou a orar, as perdas que te fizeram mais forte. Tudo isso foram vozes discretas de Deus dizendo: eu continuo aqui. O profeta Isaías escreveu: ainda que os montes se retirem e os outeiros sejam removidos, a minha bondade não se apartará de ti. Isaías 54:10. Isso significa que não importa o que desmorone ao seu redor, o amor de Deus permanece inabalável. Ele é o Deus que chama, que levanta, que restaura, que entrega novos caminhos e enche o coração cansado de esperança. Se hoje você sente que não é digno, que errou demais, que já foi longe demais, escute, Ele continua te chamando. E não importa se o mundo inteiro te virou as costas, Deus ainda sussurra o seu nome nos momentos de silêncio. Ele conhece seu interior, suas dores escondidas, seus pensamentos mais obscuros, e ainda assim, escolhe te amar. Se você sente que Deus está te chamando para mais perto, deixe seu pedido de oração nos comentários. Quero orar com você e por você. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer, porque mesmo em meio ao barulho do mundo, as angústias da vida e as tempestades da alma, a tua voz nunca deixou de chamar por nós. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que fala, no vento, no terremoto, no fogo, mas principalmente no silêncio. Obrigado porque mesmo quando nos escondemos, o Senhor sabe onde estamos e com amor, vem ao nosso encontro. Hoje, Pai, eu quero interceder por essa pessoa que ora comigo agora, essa vida que talvez esteja cansada, abatida, sentindo-se como Elias naquela caverna, sem forças, sem rumo, achando que tudo acabou. Que nesse instante, o Teu Espírito Santo visite esse coração, trazendo consolo e renovação. Que todo o peso de angústia, toda a opressão, todo o desânimo e toda voz de derrota sejam agora calados pela Tua voz de amor. Senhor, renova sonhos que foram abandonados. Toca nas feridas escondidas, cura as dores que ninguém vê. Mostra a essa pessoa que o propósito dela não morreu, que o Senhor ainda a chama pelo nome, e que há caminhos de vida e esperança preparados, que ela sinta agora a Tua presença, como um sopro suave, como uma voz mansa que invade a alma e traz paz onde antes havia tormento. Pai, tira dessa vida o medo, a vergonha, a culpa, que toda a cadeia emocional, espiritual e mental seja quebrada, em nome de Jesus. Que os pensamentos de desistência, os sentimentos de solidão e as dores do passado sejam lançados por terra e que uma nova estação comece hoje. Porque eu creio, Senhor, que enquanto há vida, há esperança. Que enquanto há fôlego, há promessa, e que o Senhor não falha. Deus, que essa pessoa seja visitada nos sonhos, nos momentos de silêncio, nas manhãs cansadas e nas noites sem sono. Que ela sinta o Teu cuidado em pequenos detalhes, perceba a Tua mão agindo onde ela achava impossível e descubra que o Senhor nunca saiu de perto. Que cada lágrima derramada seja acolhida pelo Senhor e que nenhuma oração feita em segredo tenha sido esquecida. E se alguém que ora comigo hoje ainda não teve um encontro verdadeiro contigo, que esse seja o momento. Que essa oração seja o início de uma nova caminhada. Que ela possa dizer de coração: Senhor, eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados, transforma o meu interior e escreve uma nova história para mim, porque o Senhor é especialista em recomeços e em ressuscitar aquilo que parecia morto. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor ouve, porque a Tua palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. E é com essa certeza que te entrego a vida de cada um que ora comigo agora. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra e essa oração falaram com você, não saia sem antes se inscrever no canal Pedras que Clamam. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. E claro,
Escreve aqui nos comentários como Deus falou com você hoje. Sua experiência pode ser exatamente a resposta de oração que outra pessoa está esperando. Que Deus te abençoe e até a próxima.